A graça e a paz do Senhor esteja com você, meu irmão, minha irmã. Estou com muita saudade de todos vocês, com muita saudade de poder vê-los e ao vivo e a cores interagirmos, nos cumprimentarmos, nos abraçarmos, nos beijarmos. Realmente estou sentindo muita falta de todos vocês. E estou aqui nesta noite, neste momento de culto e celebração, para que possamos compartilhar um pouco da mensagem do Senhor para o nosso coração nesta noite. Vivemos um momento único, um momento difícil, um momento onde nós não esperávamos que poderíamos viver, não conhecemos nada sobre estarmos vivendo numa pandemia. Não conhecemos nada dos desdobramentos que esta pandemia ainda pode ter na nossa vida e das coisas que podem acontecer. O que temos visto é muita gente morrendo, muitas notícias nada animadoras e o nosso governo batendo cabeça, medindo força e mais se atrapalhando do que, na verdade, ajudando. Lamento muito que isso esteja acontecendo e que os nossos governantes eles não saibam como resolver esse tipo de situação, pelo menos no que tange a proteger o povo. A proteção. E aí delegam a proteção a máscaras, ao álcool, a lavar as mãos, a não ter o contato e uma série de fatores que pode ser que nos proteja, no entanto, cria outros agravantes muito grandes. E estes outros agravantes, eles podem colocar tudo a perder também. Tudo a perder também. Porque somos uma sociedade que temos necessidades. Nós não vivemos no meio do mato. Nós não vivemos em fazendas, em sítios, em chácaras. Nós vivemos em comunidade, nas cidades. E todos nós estamos adaptados a este meio. Então esta pseudoproteção, ela nada tem a ver com a verdadeira proteção. A verdadeira proteção, ela vem de Deus. E absolutamente nada disso que está acontecendo com esta pandemia e esta situação toda tem a ver com o fim de todas as coisas. Tem a ver com as escolhas das pessoas. Tem a ver com o pecado no mundo. Tem a ver com... Não, nada disso tem a ver. Não se confunda com estas coisas. Mas simplesmente procure discernir da vontade de Deus. Porque absolutamente nada que aconteça neste plano de coisas acontece porque uma pessoa ou outra queira, mas simplesmente ela está debaixo da permissão de Deus. Porque Deus trabalha muito claro dentro da sua própria vontade. E hoje nós vamos estar vendo um pouquinho desta vontade de Deus, trabalhando a questão dos sinalizadores da vontade de Deus. Nós vamos ver ferramentas e sinalizadores da vontade de Deus. Primeiro nós vamos falar sobre as ferramentas da vontade de Deus. E eu quero que você, nesse momento, em nome de Jesus, pare para meditar comigo sobre alguns textos que nós vamos estar lendo nesta noite. Primeiramente, a vontade de Deus, ela é perfeita, mas ela também é circunstancial e ela também é permissiva. São os três primeiros pontos que nós vamos ver com relação a estas ferramentas. Veja só por que ela é perfeita. Salmo 139, do verso 13 ao verso 16, diz assim: Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos
não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Deus escreveu a nossa história. Deus escreveu a nossa história. O grande problema é que nós não focamos em observar aquilo que Deus tem para nós. A palavra de Deus nos dá a segurança de que Deus sempre esteve, sempre está e sempre estará no controle de todas as situações, independente de como essas situações se apresentarem. Mas nós temos que ver o que é a nossa parte. Qual é a nossa parte em tudo isso? E às vezes nós esquecemos dessa questão e nos desesperamos ou nos entregamos ao momento, à ansiedade, ao medo, à incerteza e uma série de outros sentimentos que nos atrapalham. Veja só, quero contar a historinha de que Deus ele escreveu a nossa história antes mesmo da gente existir, colocando aqui a história de um gênio. Imaginemos um gênio. E aí uma pessoa encontrou a lâmpada do gênio e foi lá e esfregou a lâmpada e apareceu o gênio. E o gênio falou assim: olha, eu vou te colocar para que você possa mudar a sua história. E você vai ter 40 segundos para isso. Depois acabou. E mandou a pessoa para lá. E a pessoa chegou em frente ao livro para ver a sua história. O livro da vida. É uma historinha. E a pessoa, a hora que ela foi ver o nome dela lá, ela viu o nome do amigo dela. Ela falou: puxa vida, mas esse meu amigo aqui, nossa, ele vai prosperar, nossa, ele vai. Tudo isso foi lá e apagou tudo aquilo que ia acontecer na vida do amigo dela e escreveu tudo ao contrário. Quando ela foi ver o dela, ela viu o nome de uma outra pessoa que ela não gostava muito, pegou e mudou tudo lá. A pessoa não ia mais acontecer aquilo, ela mudou tudo. E ela viu aqueles amigos mais próximos que iam ter prosperidade e uma série de coisas, e ela não se conformou com isso e fez a mudança na vida das outras pessoas. E quando ela foi olhar dela, ela olhou que para ela ia acontecer um monte de coisa desagradável e ruim. E quando ela foi mudar o dela, acabou o tempo e ela voltou. Aí ela falou pro gênio, falou: ô seu gênio, mas justamente na hora que eu estava escrevendo, eu ia escrever a minha história, o senhor mudou tudo? Ele falou: claro, acabou o tempo. Você ficou vendo a vida dos outros e mudando a vida dos outros e se envolvendo na vida dos outros e cuidando da vida dos outros sem olhar a sua própria vida. E na hora que você teve a oportunidade de mudar as coisas na sua vida, o tempo acabou. Entende? A vontade de Deus é entendida como perfeita quando nós olhamos tudo da perspectiva dele. Então entendemos que tudo o que acontece está dentro da sua perfeita vontade. Eu e você temos que entender isso, meu irmão, minha irmã. Temos que ceder a isso, meu irmão, minha irmã. Nós não podemos fazer de uma outra maneira. Muitas vezes não entendemos porque somos submetidos a certas situações, mas quando nós confiamos em Deus e nos submetemos a Ele, até mesmo sem entender, estamos dando prova de que a sua vontade para nós é o melhor, de que aceitamos a vontade dele na nossa vida, que não há nada mais a ser feito, porque nós não podemos mudar a vontade de Deus, e entendemos isso e começamos a cultivar a paz que excede todo entendimento, a cultivar o contentamento que é tão importante para a vida do cristão, a poder estar declarando, porque vivemos, que tudo podemos naquele que nos fortalece. De outro modo, quando olhamos tudo do ponto de vista da lógica, do pragmatismo,
da matéria, da atitude desta ou daquela pessoa, estamos declarando que Deus não está no controle, nem que a sua vontade está sendo feita. Tenho visto isso acontecendo na vida de muitos dos nossos irmãos e irmãs espalhados para todos os lugares deste país e fora dele. Tenho tido a oportunidade de ver isso, porque quando Deus escreveu, segundo o que diz o Salmo 139, escreveu a nossa história, escreveu a sua história, ele já sabia o que aconteceria. Esta pandemia aqui pode ter sido surpresa e foi para mim e para você. Para Deus, não. Para Deus, não. Em hipótese alguma. Sendo ela a obra de quem quer que seja, ou aonde ela tenha nascido e como ela se formatou na terra, para Deus não foi surpresa. E Ele está dando a oportunidade de cada um de nós, vivermos esta situação debaixo do cuidado e da direção dEle. Entenda isso. Entenda, se submeta a isso. Um coração resignado fala muito ao coração do Pai. Mas uma segunda coisa é que também a vontade de Deus ela é circunstancial. E a palavra de Deus diz lá em Romanos 8:28, um texto muito conhecido, porque diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A pergunta que eu faço para você: você ama a Deus? Você ama a Deus profundamente? Você ama a Deus ao ponto de se resignar e se colocar degraus abaixo de tudo aquilo que Ele vai propiciar na tua vida, independente do que você saiba, independente da sua condição socioeconômica, independente da sua intelectualidade, independente de quem você seja, independente de você mesmo? Você, de fato, ama a Deus? Porque se você amar a Deus, você não vai entrar em desespero e você não vai ter problemas para continuar fazendo tudo o que precisa ser feito. E você vai entender que, por ser circunstancial, ela vai passar. Ela vai passar. As coisas não vão continuar desta forma. As coisas vão melhorar. Vai passar. Tudo está nas mãos do Senhor. Veja, o que aparentemente é derrota para as pessoas e para o mundo, nas mãos de Deus é vitória. Moisés, depois de 40 anos, ele chega na beira do mar e fala para Deus: e agora, Senhor? O Senhor olha para ele e fala assim: diga ao povo que marche. Ele: hã? Como? Para onde? Moisés tinha que confiar que Deus ia abrir aquelas águas e que o povo ia passar em terra seca. E se Moisés não tivesse dado o primeiro passo, e esse passo de fé, de certeza absoluta de que Deus estava mandando marchar na direção do mar e que ninguém ia se afogar e que as coisas iam acontecer de acordo com o que Deus estava falando, as coisas não teriam acontecido. Porque aquele homem então não estaria resignado e amando o Senhor como o Senhor o havia ensinado durante toda aquela trajetória. E porque ele não se furtou a fazer o que Deus mandou, o mar se abriu e aquele povo passou totalmente em piso seco, diz a palavra. Em piso seco. E todos, 2.600.000 pessoas, atravessaram aquele lugar em piso seco. O que aparentemente é derrota para as pessoas que estão olhando em volta, nas mãos de Deus é vitória em nome de Jesus. Creia nisso. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Jesus na cruz é a mesma situação. Qualquer um que olhasse para o Senhor na cruz ia dizer o quê?
Ele ganhou, ele é vitorioso. Não. Nem mesmo os seus discípulos tinham essa convicção, muito pelo contrário. A dúvida estava no coração deles em 100%. Mas o Senhor ressuscita. Íntegro, inteiro, maravilhoso. Decretando que a morte não faz mais sentido para todo aquele que nele crê e vive com ele. Vitória, meu irmão, minha irmã. E terceiro ponto desta ferramenta do Senhor é que a vontade de Deus ela é permissiva. Deus pode conceder seus pedidos de tanto você pedir. De tanto você pedir, ele pode conceder, porque você entende que isso é o melhor para você. E ele não entende que isso é o melhor para você. Mas de tanto você pedir, de tanto você pedir, de tanto você pedir, ele pode te conceder. Isso aconteceu com a mulher de Ciro Fenícia, quando ela fez pedidos ao Senhor. De tanto ela pediu, Deus não aguentava, Jesus não aguentava mais aquela mulher pedindo. E ele então sai da onde ele está e vai lá e atende o pedido daquela mulher. Diz a palavra de Deus, lá em Provérbios 16, no verso 4, o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do mal. Ela é permissiva. A vontade de Deus ela é permissiva. Ele permite. Ele permite. Está dentro do propósito dele essa permissão dele. Porque ele faz todas as coisas com um propósito. Deus não faz a coisa sem propósito nenhum. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Até os ímpios para o dia do castigo, diz a palavra. Pensa sobre isso, meu irmão, minha irmã. Vamos abrir a nossa mente nesse sentido. Vamos ter segurança, paz, harmonia, alegria e esperar de maneira contemplativa todas as coisas acontecer. A palavra de Deus diz muito claramente, lá em Romanos 12, 2, sobretudo, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Quando você entende isso, ele testifica isso no seu coração. Sabe como? Sabe como? O Senhor testifica isso no meu e no seu coração. Uma voz interior, uma convicção no teu espírito, uma convicção interior. Veja como. Veja como. Provérbios 20, 27 diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Cada parte do seu ser. Olha que interessante. É por isso que eu vivo dizendo que nós devemos estreitar e ter cada dia mais intimidade com o Senhor. É necessário que a gente desenvolva essa intimidade com o Senhor, ao ponto de termos a sensibilidade de poder perceber Ele em todos os momentos. Porque a palavra diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Ele está escrutinando você. Ele te conhece profundamente. Cada molécula, cada átomo, tudo referente a você e a mim, o Senhor conhece em detalhes. E ainda como nós podemos perceber isso? Essa voz interior, esta convicção no espírito, essa convicção interior. Veja Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo assim: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita,
e nem para a esquerda. Olha que maravilha, que segurança. Que bênção, meu irmão, minha irmã. Que bênção. Sabendo que Deus, Ele está intervindo nos mínimos detalhes da minha e da sua vida. Nos mínimos detalhes. Os teus ouvidos ouvirão a palavra por detrás de ti, dizendo assim: este é o caminho, andai nele, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Nós vimos até aqui, meu irmão, minha irmã, as ferramentas que nos levam a entender a vontade de Deus para nossas vidas. Vejamos agora os sinalizadores dessa vontade, que nos facilitará a entendermos isso. Vamos ver. Primeiro sinalizador é a paz de Cristo no nosso coração. Ou seja, a ansiedade cai, o medo cai, a incerteza cai. O que nós colocamos como barreira e alta dificuldade cai. E entra no nosso coração a paz de Cristo. Por quê? Veja o que diz Colossenses 3, no verso 15 e o verso 16, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Este é o primeiro sinalizador, a paz de Cristo superabundando no meu e no seu coração. Segundo, é aconselhar-se. Como diz o próprio texto, aconselhem-se mutuamente, aconselhem-se uns aos outros. O texto nos traz um ensinamento claro sobre isso, que nós devemos nos aconselhar, nós devemos buscar conselho, nós devemos estar conversando. Ainda mais, agora nós estamos parados, nós não estamos nos vendo fisicamente, mas nós temos mecanismos para poder nos aconselhar. Quantas pessoas não entram em contato comigo durante um dia buscando conselho? Quantas e quantas pessoas não fazem isso? Quantos pastores nós não conversamos diariamente para alinhar determinadas situações, buscando uma opinião, um aconselhamento sobre uma situação? Quantas e quantas vezes? Aconselhar. Esta é uma outra coisa que a palavra de Deus nos diz em Colossenses 3, 15 e 16. Uma outra coisa que ela nos diz ainda é que nós devemos estar praticando o contentamento. Devemos desenvolver este contentamento, porque quando nós desenvolvemos o contentamento, nós estamos mostrando para Deus que a circunstância não está ditando o nosso procedimento, que nós estaremos te louvando, te bendizendo, independente da circunstância, que nós estaremos marchando forte e firme, independente da circunstância, que nós estamos entendendo que Deus está no controle de todas as coisas e, portanto, esse contentamento, ele nasce independente da vontade, independente de tudo que esteja acontecendo. Veja o que Paulo nos ensina em Filipenses 4, 11 e 12 com relação a isso. Ele diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Olha que interessante. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí ele vai lá para o verso 13, que não está aqui, mas ele diz assim:
Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que é poder todas as coisas naquele, em Jesus que nos fortalece? É saber de fato viver contente em toda e qualquer situação. Ter o contentamento em nosso coração. Uma outra coisa que o texto lá de Colossenses nos orienta é a questão de orar constantemente. Estar orando continuamente. Isso é fundamental. E a palavra de Deus, ela testifica, ratifica essa questão em 1 Tessalonicenses 5,17. Orem continuamente. É o que o apóstolo nos orienta também. E nós devemos ter um coração agradecido e nos livrar da aparência do mal. Não é nos livrar de estar fazendo o mal, é nos livrar da aparência do mal. Meu irmão, minha irmã, é fundamental que eu e você estejamos entendendo as ferramentas e os sinalizadores de Deus, para que possamos entender a maneira com que Deus está conduzindo todas as coisas neste momento em que nós estamos vivendo. Não se deixe confundir, não se deixe atrapalhar, não se deixe vencer pelo desânimo, não se deixe vencer pela depressão, não se deixe vencer por sentimentos que queiram te tirar a paz que excede todo entendimento. Não se deixe vencer, meu irmão, minha irmã, por coisas negativas e que te afastam de ouvir a palavra e a voz do Senhor. Mas se deixe vencer pelo Espírito Santo de Deus, que em você habita e que cuida de você e que intercede por você quando você já não tem mais condição de poder estar intercedendo. Se deixe vencer por este Deus maravilhoso, que independente do que está acontecendo, Ele continua firme, forte, dizendo para você: eu te amo e eu cuido de você. Cria nisso, viva por isso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te proteja, meu irmão, minha irmã. Que você tenha uma noite abençoada na presença do Senhor. E eu estou aqui, você deve ter o meu contato à sua disposição para poder orar por você, para poder estar caminhando com você, mesmo aqui, eu na minha casa e você na sua. Mas eu estou aqui, desejoso em poder te reencontrar, te abraçar, como sempre fizemos quando nos encontramos na igreja. Vamos manter nosso coração em paz. E se você não tem conseguido, que você possa acreditar confiadamente que Deus escreveu todos os dias da sua vida antes deles existirem. Deus está no controle. Quero orar com você agora. Orem comigo. Senhor Deus, Pai amado e Pai querido, quero te agradecer por este momento de culto e celebração na tua presença. Louvo ao Senhor, Pai, porque tu és um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus de paz, um Deus que cuida dos teus filhos. Louvo ao Senhor, Pai amado, porque o Senhor tem estado à frente de toda e qualquer situação e tem mantido, Pai amado, o teu povo, Pai, atento. Ajuda-nos a entender, Pai, as ferramentas que o Senhor usa para trabalhar a tua vontade em nossas vidas e ajuda-nos, ó Pai amado, a discernir dos sinalizadores, Pai amado, que o Senhor também está provendo em nossas vidas. Pai, fica com teu povo, Senhor amado. Os abençoa, livra-os de todo e qualquer mal. Pai, põe a tua poderosa mão sobre cada um. Pai querido, para que entendam que este é um momento de estaleiro, de reparação,
de meditação, de oração, de leitura e aprendizado e aprofundamento, Pai querido, de tudo aquilo que o Senhor já nos deu a saber. Pai, usa esse momento para o louvor da Tua glória e nos fortalece espiritualmente mais e mais. Que o amor de Deus o Pai, que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do doce Espírito Santo sejam com vocês, amados e amadas de Deus, não só agora, mas para todo sempre. Amém, amém. Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Tenham uma ótima semana. Até outra hora, em nome de Jesus. Amém.